Terreno em aclive ou declive, vilão para alguns, solução para outros, se o projeto for bem pensado. Eu sou Sabrina Salles e esse é o quadro Visão de Arquiteta. Na arquitetura e design, cada detalhe conta e aqui eu te conto tudo. Eu vou começar aqui para vocês mostrando dois projetos, um em aclive e outro em declive, quais foram as soluções do escritório para cada situação. Aqui eu vou começar com esse projeto em aclive, que ele teve no interior também, tinha uma demanda que o cliente pediu uma casa térrea. Então, normalmente, quando você tem um terreno com sinuosidades, né, em aclive ou declive, e você tem uma situação de necessidade de casa térrea, você acaba perdendo uma área do terreno, né? Então, aqui a gente teve a entrada da casa na parte mais baixa, e para a casa acontecer toda num nível mais alto, inclusive a parte de piscina, social, quartos, a parte da entrada a gente trabalhou então o quê? Serviços, no sentido de você ter uma academia, uma área de serviço que você não precisa estar conectada com a casa. Aqui a gente acabou agregando também um quarto de hóspedes e uma entrada interessante também, que parecesse, né, entrada também da casa, não dos fundos da casa. E aí lá em cima acontece toda a casa. A entrada da garagem, nesse caso, ficou pela parte mais alta do terreno. Então a gente tem ali todo o acesso quando você chega com o carro, compras, entrega na cozinha, já entra direto para os quartos sem precisar subir e descer a escada. Essa era a praticidade que o cliente pediu. E num terreno, às vezes, de desnível, a gente acaba tendo que ter escada, tendo que ter, né, circulações, que não é a ideia do cliente. Então aqui a gente conseguiu concentrar toda a parte social, sala, gourmet, a piscina. Eles não queriam uma piscina tão grande, então a piscina aqui ela trabalha até como se fosse uma piscina escultural, uma extensão da varanda, uma raia com borda infinita. Acho que tudo isso também o cliente vai pedindo as necessidades e a gente vai encaixando da melhor forma que fica, né? Porque fazer muita movimentação de terra ou situação assim de muro de arrimo, que acaba você tendo muito custo, não é interessante. Então o aproveitamento do terreno, visando ter as necessidades que o cliente pediu, é muito importante. E essa casa, como ela acabou ficando toda aérea, né, ela ia parecer que ela estava também sem jardim. Então a gente criou jardins internos. Isso foi uma solução muito interessante, onde a cliente tem até na saída dos quartos um jardim privativo. A gente criou elementos vazados para dar uma proteção também, porque a casa ficou mais alta, né, do nível da rua. Então todos esses elementos vazados de cobogó, eles servem também para isso. Então, mesmo você tendo um terreno que pode parecer um vilão, a gente tem soluções arquitetônicas para deixar a casa interessante, atendendo às necessidades do cliente. E nesse caso ele também pediu um solário lá em cima, porque é uma vista bonita, dá para mata, para uma represa. Eu acho que isso é um estudo feito aqui pelo escritório que a gente tem como maior recurso escutar o cliente. E a gente criou também uma escada de acesso para o último patamar, que é um solário, onde a gente tem um fogo de chão, já criamos armários para deixar armazenadas almofadas, algum item que vai usar lá em cima quando for ter esse momento de fim de tarde. Todos os pedidos atendidos, o terreno respeitado, né? Porque a gente já tinha, quando o cliente nos contratou, ele já tinha adquirido esse lote e todo resolvido, acho que todo ticado, todos os pedidos, acho que isso é o mais importante. Agora uma situação de terreno em declive, onde o início do lote está na parte mais alta e a casa vai acontecer para baixo. Aqui era um terreno bem estreito também, com um nível de construção bem restrito. E eu falei que foi um grande desafio, porque ele tinha 4 metros de declive e para a gente ter um melhor aproveitamento também de estrutura, de parte de fundações, o ideal seria a gente não ter uma casa nivelada, né? Como foi o caso da outra. A gente acabou aqui tendo que abrir mão disso por conta de área de coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, que eu vou também explicar melhor num outro vídeo para vocês o que seria. Mas aqui a gente quis valorizar então toda a estrutura que vai ter sido feita para vencer esse desnível de 4 metros com o pé direito duplo. Então a cliente ganhou uma sala muito espaçosa, com uma sensação de amplitude. Então a gente usou o terreno como, né, essa inclinação como um partido arquitetônico para você criar uma casa onde você entra no nível
da rua, desce para salas, onde você chega e já vê um pé direito duplo, super interessante, que dá uma amplitude, apesar da sala ser conectada com a cozinha, tudo mais compacto. E você pode optar em subir direto para os quartos. Então, quando você chega em casa, ou você tem um lance de escada para descer, ou um lance de escada para subir para a área íntima. E isso deixa a casa muito mais confortável, o acesso fica muito mais interessante de ser feito do que você ter que subir 2 lances de escada para acessar a casa. Então, a gente também ganha em circulação, em distribuição, e os quartos ficam numa área bem iluminada, bem ventilada, para a fachada da casa. A gente conseguiu deixar também a garagem no nível do mesmo da entrada da casa. Isso é interessante porque você chega com os quartos, né? Chega direto já com mala, tudo. Você pode subir com as malas, descer com as compras. Eu acho que, claro que é uma casa com acesso vertical, porque o terreno, né, teria que ter essa restrição, e o cliente entendeu também quando adquiriu o imóvel, o terreno. Mas eu acho que não é um impedimento, são soluções. É claro que você tem que se atentar a isso na hora de escolher o terreno, né? Se você quer uma coisa ampla, grama, né, muita horizontalidade, esses terrenos menores e com mais aclive vai te dar essas restrições, mas que dá para também ter boas soluções, e eu acho que o cliente ficar satisfeito, entender as limitações do seu terreno, mas entender que foram dadas as melhores soluções. E aqui a cliente ficou super feliz, não imaginou que a casa dela fosse ter um potencial tão grande, e acredito que valorizar ainda mais o imóvel dela aí com essas escolhas também. E economizar, né, para não precisar gastar dinheiro com também, de novo, estrutura, muros de arrimo, situações que você não vai ver na casa e ela vai acabar acontecendo né, se você não tiver um bom projeto. Quer transformar o seu terreno desafiador em um projeto exclusivo? Entre em contato com a gente que vamos te dar todas as soluções e atender às suas necessidades.